Dia 17. Somos escolhidos para ter comunhão, respeitando uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10, parte B. Respeito começa com uma perspectiva divina. Significa olharmos uns para os outros sob o ponto de vista de Deus, como criaturas eternas, João 3,16, escolhidas por Ele para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E também olhar uns para os outros como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Respeitar denota constantemente nos lembrarmos de que em breve compartilharemos o céu com aqueles que agora estão em nosso pequeno grupo e na igreja e com os que temos dificuldade de respeitar. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 1 Coríntios 12:24. Uma expressiva demonstração de respeito é o simples ouvir. Fazemo-nos presentes e abrimos os ouvidos para escutar os corações feridos e angustiados, os sonhos e desejos mais profundos uns dos outros. O Deus do universo ouve todas as nossas orações. Jesus ouviu aqueles que o rodearam. Devemos ouvir nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse ouvir significa que não nos apressaremos para tentar corrigir os fatos, nem apresentaremos respostas rápidas. Respeitamos os outros o suficiente para deixá-los compartilhar a história toda. Algumas vezes, tudo o que precisamos é alguém que ouça o que temos no coração. Respeitar significa dizer que confiamos nos outros, em vez de presumir que agirão errado ou não farão melhor do que faríamos. Filipenses 2:3. Também demonstramos respeito pelo modo como falamos dos outros quando não estão por perto. Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que a fofoca. Provérbios 16:28. A fim de agirmos com respeito, devemos fazer qualquer coisa para proteger a reputação e a dignidade de nossos irmãos e irmãs em Cristo, em vez de darmos razão à fofoca e espalharmos rumores. A Bíblia ensina que o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4:8. Temos êxito em demonstrar respeito mútuo quando, de fato, procuramos ser cuidadosos e não somente sinceros. Ter tato é pensar antes de falar, sabendo que o modo de dizer algo influenciará na recepção da mensagem. A crítica é mais bem recebida quando apresentada com amor. Sendo cristãos maduros, devemos sempre falar a verdade, mas dizê-la em amor. Efésios 4:15. Antes de falar francamente com alguém, pergunte-se: por que estou dizendo isso? Minhas palavras vão edificar ou derrubar essa pessoa? O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, verso 4. Compreensíveis e não exigentes. Respeitamos os outros quando os tratamos de modo como desejamos ser tratados. Lucas 6:31. Que comportamento você espera das pessoas que trabalham com você? Que sejam exigentes ou compreensivas? Temos de ter consideração com os sentimentos dos outros e com as pressões que enfrentam. Às vezes, não estão se sentindo bem, passaram por um dia difícil, etc. A Bíblia diz: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16:21. O melhor lugar para praticar o respeito é em nossa casa e pequeno grupo. Frequentemente somos mais bem educados com pessoas estranhas do que com as que vemos todos os dias. Gentis e não julgadores. Mesmo quando discordamos, devemos ser corteses e respeitosos e nos concentrar primeiramente em nosso comportamento. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, 12 e 13. Educados e não rudes. Quando somos tratados rudemente, não precisamos responder no mesmo tom. Como discípulos de Cristo, aprendemos a responder com bondade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21.
Somente mais uma observação sobre respeito. Deus confia nos pastores e nos líderes espirituais de sua igreja para cuidar de você. Hebreus 13:17. Eles precisam ensinar corretamente a palavra de Deus, confrontar os falsos ensinamentos antes que se espalhem, proclamar o evangelho aos não cristãos, orar por todas as pessoas, inclusive por você e por sua família, escolher e treinar novos líderes e fazer tudo isso enquanto servem de exemplo de o que significa ser discípulo de Jesus. Quando for fazer anotações em seu diário hoje, pense sobre essas coisas e peça a Deus que o fortaleça através do Espírito Santo para capacitá-lo a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14:19. Para pensar, o respeito começa com uma perspectiva divina. Versículo para memorizar. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10, parte B. Questão para considerar. Qual das maneiras de demonstrar respeito aos outros representa maior desafio para você?